Bom dia, eu hoje, apresentador do Agro e Companhia, tenho a honra de receber meu amigo Dr. Humberto Liedtke, que é médico de primeira linha e agropecuaria está de primeira linha também. Então, no meu programa Agro, ele cabe como grande fazendeiro que é. E companhia, ele é o médico que comandou a FAMERP, a nossa maior faculdade de medicina do Brasil, eu acho. Eu acho isso e penso que eu estou certo quando eu digo isso. Por quê? Porque a FAMERP tem, às vezes, 300 alunos para uma vaga de medicina, para fazer especialidade. E tem um HB cintilante em matéria de hospital no Brasil. Eu acho que não existe nada mais eficiente, além de ter muita vaga, muitos investimentos, um orçamento milionário, ele tem a capacidade técnica sem igual. E eu me honro de ter esse meu amigo de 30 anos ao meu lado hoje para debutar no programa do Lobão. Porque é Agro e Companhia, mas como todo mundo só me chama de Lobão, muladeiro, é o programa do Lobão, Agro e Companhia. Doutor Humberto, meus agradecimentos pela sua vinda, tomar o seu tempo, e eu quero que o senhor comece falando do HB. Quantos anos o senhor passou como líder na chefia da FAMERP e do HB? Bom dia a todos. Primeira coisa, eu queria agradecer o Lobão, um grande amigo de 30 anos, uma pessoa digna, honesta, e que eu tive o prazer de ser amigo desde 30 anos atrás. A gente tem uma convivência bastante grande, apesar que ele cuida das coisas dele, eu cuido das minhas, mas quando a gente se encontra, aquele carinho, aquele afeto que é uma coisa que não é a distância que faz perder o amigo. A gente é amigo mesmo, de coração, e eu fico muito contente por esse convite. E o prazer meu é ser seu amigo. Bom, o Hospital de Base, eu estou lá desde 1970. Eu estou lá como aluno que fui no primeiro ano de Medicina na FAMERP. Sou da terceira turma da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina foi autorizada em 1968, na primeira turma. Me formei em 1975. Fui fazer residência médica de cirurgia geral aqui, em 76, 77. Me surgiu a oportunidade de fazer cirurgia pediátrica, porque não tinha no Hospital de Base cirurgia pediátrica, nem ambulatório. Na época, o doutor Antônio Claudino Pedroso, que atendia uma vez por semana. E eu fui para Brasília, na Universidade de Brasília, fazer a minha especialização em cirurgia pediátrica. Lá, além da cirurgia pediátrica, eu fiz anatomia e embriologia. Voltei para cá em 1979, fui contratado em fevereiro de 1979 aqui na Faculdade de Medicina. E o Hospital de Base era pequeno. Na época, ninguém queria trabalhar lá. Na época, era um depósito de gente para morrer. Muita gente não queria ir para lá. Era um arcabouço de concreto, que inclusive foi um comodato da Santa Casa com a Faculdade de Medicina. E na época era a FRESA, Fundação Regional de Ensino Superior da Araraquarense. Depois da estabilização que nós fizemos em 1996, acho que 94, começou a desenvolver muito. Nós tivemos o privilégio de ser estadualizado na época do governo Fleury. Nós temos que agradecer muito a esse governador. Na época foi estadualizado a faculdade de Marília, de Lorena e de Rio Preto. E muita gente não acreditava dessa estadualização. E eu, como bem próximo da administração, eu acompanhei bem essa estadualização, porque na época eu fazia parte da Comissão de Residência Médica, que é a COREME, e essa residência estava ligada à Secretaria da Saúde e ninguém considerava a gente. E eu tenho muito orgulho hoje de falar que eu sou do HB, sou da FAMERP, porque essa instituição cresceu e cresceu muito. E ela é um exemplo da saúde para Rio Preto, região e para o Brasil. Porque hoje nós temos um hospital que ele tem o maior atendimento do SUS, como ambulatório, enfermaria e cirurgias. Maior do mundo, do Brasil. Maior que o HC de São Paulo, maior que Belo Horizonte.
no atendimento conjunto do SUS. Em ambulatório, você vê, nós temos no ambulatório 40 mil atendimentos mês. Nós temos o centro cirúrgico com 2.200 cirurgias mês. Tudo macro. Nós temos 1.100 leitos no hospital de base hoje. Temos 240 leitos de UTI. Gente, é uma coisa fantástica. É uma cidade. Nós temos 1.280 médicos no corpo clínico. No corpo clínico, ainda ensinando os médicos recém-formados, nós temos os residentes, são 770 residentes. Além dos residentes, nós temos os aprimorandos, que são as áreas paramédicas com 220 não médicos. Quase 1.000 se aperfeiçoando dentro desse hospital com 1.100 leitos. Isso é uma coisa bonita. E hoje eu falo com orgulho que eu participo disso com muito carinho. Porque desde que nasceu o hospital. Porque o hospital de base, os professores ensinaram a gente a tratar o povo carente com dignidade. E ele é mesmo o 6º maior hospital da América Latina, doutor? Eu acho que ele é o 2º, se não me falha a memória, em atendimentos assim, mas do SUS é o 1º. Eu não posso precisar, peguei esses dados hoje com o nosso diretor executivo, doutor Horácio Ramalho, e com relação a tamanho, não sei precisar com você. O que eu sei de atendimento ao SUS é o 1º do Brasil. E o orçamento? O senhor tem o orçamento dele? Você imagine que a nossa folha de pagamento é 65 milhões mês. 0,5% de reajuste do funcionário corresponde a 400 mil reais por mês a mais. Nós temos hoje, sabe quantos colaboradores no hospital de base? 9.200 colaboradores. É 3 turnos, que ele não pode parar. E por isso que ele está mostrando que ele é. Eu acho que é orgulho para Rio Preto falar que nós temos um hospital com essa categoria, com esses atendimentos. Temos aí aparelhos que são únicos no Brasil. É os mais modernos agora que chegaram, o senhor pode correr por exemplo, nós temos um PET-CT de última geração que só tem aqui. Nós já temos os antigos que funcionam, mas nós já recebemos o último. PET-CT é um exame que a gente faz para pessoas, para diagnosticar câncer. E depois de operado, para ver se tem metástase, se tem recidiva, você usa esse aparelho, chama PET-CT. E esse é de última geração. Recebemos também na área de transplante hepático um aparelho que faz infusão do fígado, que é um aparelho holandês, que é o único no Brasil, que quando você recebe um fígado, é até tirar o fígado, transportar ele para Rio Preto, e você vê se ele está viável ou não, a gente tem que fazer uma infusão nesse fígado. Depois de algum tempo, você vê o que está aproveitável, o que não está aproveitável, o que você pode e o que você não pode. O que isso representa? Representa menos tempo de internação para o paciente, porque em vez de ele ficar um mês, ele diminui barbaridade, fica 15 dias, tá? E só que é o seguinte, é o primeiro aparelho que está sendo implantado no Brasil e tem um custo de 50 mil reais cada infusão. E aí o hospital de base está fazendo uma estatística para mostrar para o governo se isso compensa ou não compensa. Mas só diminuir a hospitalização do paciente, isso é uma grande conquista. Doutor Renato deve estar morto de feliz. Doutor Renato, uma grande profissional, grande baiano pessoa, que adotou Rio Preto também. Uma pessoa espetacular, sua esposa, a doutora Rita, são o pessoal que trouxe o transplante hepático aqui para o hospital de base. E tenho muito carinho por eles, um excelente profissional, e é ele que está comandando esse setor. Olha, veja só, no câncer, o que eu fiquei sabendo que antigamente podia fazer 15 cura de câncer quando você opera, que é fazer a radioterapia. Hoje a máquina nova, aí, o novo equipamento, faz em 3, 4 vezes. Esse tempo de internação é dinheiro. É quanto se gasta com dia com um doente que diminui. Então finda sendo economicamente melhor. E esses pacientes pós-transplantados, não é só enfermaria, é UTI. UTI é muito caro. UTI hoje é o que é mais caro no hospital, chama-se unidade de terapia intensiva, e principalmente os transplantados. Eles são
O custo é muito alto e se diminui a internação, se diminui o custo. É o que o Brasil precisa. Agora, decididamente, doutor, quando o senhor assumiu a chefia lá, ficou quantos anos à frente do HB? Tá, em 2001, eu fui vice-diretor do Dr. José Vitor Manilha, por 4 anos. Em 2005, eu me tornei diretor na primeira gestão e 2009 a segunda, saí em 2012. Na nossa gestão, com a ajuda da promotoria pública aqui, do Dr. Sérgio Clementino, nós fizemos uma grande mudança no estatuto da fundação, porque havia uma grande confusão. Eu era o diretor da faculdade hoje, só para esclarecer para a população, ele é presidente da fundação. A fundação tem uma curadoria com 36 membros, tem membro que nunca apareceu aqui. E dentro da curadoria nós fizemos uma mudança que elegemos uma diretoria executiva, tá? Os curadores de poder deliberatório, e a curadoria ficou só consultiva. A deliberação é feita por essa diretoria, não me falha, 12 ou 16 membros dentro da curadoria, e ali é eleito um diretor executivo. O diretor executivo hoje é o Dr. Horácio Ramalho. Dentre a diretoria executiva, nós temos, por exemplo, o ambulatório, hospital de base, hospital da criança, todos esses setores que ficam vinculados à diretoria executiva. E o Dr. Horácio hoje é o diretor executivo dessa instituição. E ontem eu tive com ele me autorizou a vir passar esses dados para vocês. Eu me atualizei também, porque na minha época não era tudo isso. Você vê, hoje nós temos 9.200 colaboradores. Na minha época era em torno de 5.000. Cresceu bastante. E o Hospital de Base não é só isso. Nós temos um centro integrado de pesquisa. Nós temos 240 estudos em evolução. É o maior centro do Brasil. Então, eu tenho 240 estudos em evolução. E quando eu fui diretor, a gente sempre teve muita dificuldade. Você vê que o hospital de base, antigamente, a fundação era Fresa, a gente não sabia se ia receber no final do mês. Quando veio a estadualização, nós tivemos uma estabilidade, porque o hospital de base não precisava mais sustentar a faculdade de medicina. E a faculdade de medicina hoje é estadualizada e recebe pelo Estado. E eles trabalham lá no hospital de base de graça. E por isso que o hospital de base vai para frente, porque esses médicos do hospital que dão aula, aproveitam o hospital para dar aula. Porque não é só teoria, nós ensinamos o aluno a prática. Eu acredito que tantas faculdades sendo abertas aí que não tem hospital por trás, eles têm uma dificuldade muito grande. E nós temos aqui 1.100 leitos para oferecer para os alunos. Isso é um diferencial muito grande. Nós temos a honra de dizer que os nossos médicos formados aqui são muito bem formados. Além de formar o médico generalista, que a Secretaria da Saúde, o Ministério da Educação e Cultura exige, nós formamos grandes especialistas. Nós temos 770 residentes. Cada residente recebe hoje um salário de, é pouco, mas uma ajuda de R$ 4.106,09. Ajuda bem. Então a faculdade tem um custo muito grande. Para ter uma folha de pagamento de 65 milhões, não é fácil. E isso porque ela ainda é filantrópica, que ela não recolhe o INSS patronal. Então ela tem um recurso a mais que é reinvestido. E para que ela tenha isso, ela tem que ter pelo menos 60% dos seus leitos do SUS. Doutor, é pertinente eu me dirigir à sociedade rio-pretense especial e a adjacências também, as cidades aqui perto, que todo mundo usa. Eu vejo gente aqui no HB que vem do Mato Grosso para tratamento aqui. É pertinente mesmo eu chegar e dizer e solicitar, vamos olhar com atenção, esse pessoal que tem mais dinheiro um pouco, fazer as doações que o hospital sempre recebe e presta atenção e confere todo o investimento que ganha e mostra para a população que a população ganha cada vez mais, que o endinheirado pega e faz uma doação e pode até abater no imposto de renda.
Então, você que tem um pouco de dinheiro a mais que Deus lhe aquinhoou, quando puder, faça uma doação nesses leilões que existem do agro e que ajuda muito o hospital de base. Essa é meu pedido de coração, porque a alma de Rio Preto no serviço de atendimento à população chama-se HB. Agora eu quero mudar de assunto. O senhor quer... Uma colocação que é muito pertinente. Você vê que tudo que é pago pelo SUS são coisas pequenas, assim, baratos, e a gente ficou muitos anos sem reajuste. Eu queria elogiar esse governo do nosso governador Tarcísio e o nosso secretário da Saúde, que é daqui de Rio Preto, Eleusis Paiva, que reajustou a tabela do SUS em 10 vezes, a coisa que há muitos anos nunca reajustaram. E quem é prejudicado somos nós. O hospital de base hoje tem crescido muito porque tem muito médico que é da Faculdade de Medicina que trabalha lá gratuitamente. Coisa que não acontece nas Santas Casas. Nas Santas Casas não tem uma faculdade que tem médico que trabalha lá gratuitamente. E esse reajuste, eu acho que ele vem muito boa hora. Eu quero parabenizar o doutor Eleusis Paiva, juntamente com o governador Tarcísio, de ter tomado essa atitude logo no começo do governo deles, porque o país só cresce tendo saúde, educação e segurança e infraestrutura. Não adianta, tem que ter dinheiro para isso. Nós temos que combater essa corrupção que existe no nosso país. A saúde é uma coisa muito importante. Sem saúde o Brasil não vai para frente. Precisa de muito investimento. E isso que você colocou é muito importante. Quem puder fazer essa doação, ajudar, está ajudando é o carente, a pessoa carente. É onde a gente aprendeu nessa escola. Tratar o povo carente com dignidade. É por isso que cresceu esse hospital. Lá só tem gente honesta, trabalhadora. Brigas políticas existem em todo lugar de pontos de vista. Isso é saudável. Mas não teve desonestos que desviassem dinheiro, que é a corrupção que nós temos no nosso país, que nós temos que combater. Então, parabéns, governador Tarcísio e nosso secretário Eleusis Paiva. Você vê, a gente toca num assunto bem pertinente. A nossa sociedade é que ganha. E outra coisa, quando você tem um funcionário seu que é bem atendido no médico, não tem licença médica, o cara sara bem rápido, há uma evolução na indústria, no comércio e todos os setores. Então, fica esse recado. É pertinente, é bom ajudar e faz bem para todos os setores da sociedade. Agora eu vou mudar para o assunto que mais eu gosto, doutor. Eu gosto do agro, eu sou apaixonado, principalmente na área de plantação. Eu militei uns 10 anos plantando feijão lá no norte do país. Se eu fiz um pouquinho mais de patrimônio, eu devo ao agronegócio. Vamos começar. Essa sua carreira de agropecuarista. Conta para mim o que você fazia e qual o tamanho dessa propriedadezinha que você tem no Mato Grosso. Bom, é o seguinte, eu tenho que agradecer muito meus pais por terem a visão de ter comprado terra lá em Mato Grosso do Sul. Na época não valia nada. Meu pai era proprietário em Pereira Barreto, num sitinho, tinha uma olaria. Minha mãe tinha uma padaria. E ele vendeu, montou um bar. Até que um dia apareceu um corretor querendo trocar 500 alqueires a troco daquele bar. Isso em 1964. A primeira fazenda que meu pai comprou em Mato Grosso foi em 1964, um bar. Depois ele comprou mais 400 alqueires, fez 908 alqueires. Aí eu tive a infelicidade de perder ele em 1973. Eu estava no 4º ano da Faculdade de Medicina. Minha mãe trabalhando na padaria e graças a Deus nós vencemos. Mas eu peguei os imóveis que meu pai ainda tinha lá e comprei mais 2 propriedades. Uma de 900 hectares e outra de 180 hectares. Eu fechei 1.363 alqueires paulista, 3.200 hectares, 3.200 e poucos hectares. Mas hoje, com o GEL, eu fiquei com 1.301 hectares, alqueires. É uma propriedade grande, é uma propriedade... Eu gosto,
Mas meu pai sempre dizia para mim o seguinte: a maior herança que eu vou te dar é seu diploma. O restante, se você tiver capacidade, for honesto, trabalhador, perfeito. Mas o seu diploma ninguém te toma. Com a insegurança que a gente vivia no país, meu pai veio depois da Primeira Guerra Mundial, com 8 anos da Alemanha. E quem lutou na guerra, na Primeira Guerra Mundial, sabe a dificuldade. Então ele sempre teve dificuldade. E aqui eles conseguiram montar o que eu tenho hoje, graças a eles, de ver nessa região, uma região que não valia nada, mas hoje tem um valor tremendo. O Chapadão, que está a 60 quilômetros da minha fazenda, não tinha nada, não tinha um pau para matar uma cobra, aqui não valia nada. Mas com a formação, com a fundação da Embrapa, no governo aí militar, isso que eu queria falar, cresceu, barbaridade. Hoje o Chapadão produz, é uma coisa fantástica. Quem passar por lá não imagina que está no Brasil. Hoje nós somos o maior produtor de soja do mundo. Hoje a soja vinha dos Estados Unidos, essa Embrapa conseguiu desenvolver uma coisa fantástica. E lá, assim que eu me formei, em 79 que eu vim para cá, eu comecei a trabalhar na minha propriedade aos finais de semana, mas eu tinha que trabalhar aqui para me sustentar minha família, porque em 1976 eu casei, tenho 2 filhos maravilhosos hoje, que são médicos também, e eu tinha que me sustentar. E fazenda é muito importante você não ficar gastando dinheiro à toa. Fazenda tem um custo muito grande, tem um capital muito grande, mas o dinheiro não leva desaforo, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu tinha uma profissão aqui que me sustentava como médico, e os finais de semana eu tocava a fazenda. E é gado, né? Eu tinha o ciclo, tinha, né, o ciclo completo, eu criava, recriava e engordava. Primeiro porque eu não tinha tempo de ficar comprando e vendendo. Então meu pai sempre foi de família de criador de vaca. E ali a gente montou uma estrutura, nos últimos 10 anos eu tinha um veterinário que fazia o IATF, Inseminação Artificial de Tempo Fixo. Eu cheguei a fazer CRIP, continuava tratando o gado, porque hoje o gado que tem valor é o gado precoce. Hoje é com 2 dentes, 4 dentes. Então a gente tinha que melhorar a tecnologia de criação de gado. Só que com esse governo, com um juro alto, a gente tinha muita dificuldade de tocar a fazenda. A fazenda, o cara vê só o produto que a gente recebe, mas não vê o tanto que a gente gasta. Eu tenho um exemplo que nos últimos anos, eu reformei 500 hectares. Gastei 2,5 milhões. Eu tive uma seca logo em seguida que perdi os 500 hectares. Então esse prejuízo ninguém conta. Tá? E com juro alto, minha intenção sempre foi reformar minhas pastagens plantando soja. Só que com a saída do nosso querido ex-presidente Bolsonaro, com juro tão alto, eu parei por aí e tive que pôr o pé no freio e rever minha posição. Me conta uma passagem boa, que quantos anos você foi tirar brevet, comprar avião para minimizar custo? Que você isso foi um desafio. Eu com 40 anos de idade, eu tinha tenho um colega até hoje, Dr. Hélio Gama, cirurgião cardiovascular, e eu era presidente do Alsta, que eu fiquei 8 anos como presidente do Alsta Participações, e o Dr. Hélio Gama era meu colega de diretoria, e ele estava tirando a brevet. Eu realmente tinha medo de avião na época, mas foi um grande desafio. Tinha 7 matérias, mas foi muito bom, muito bom. Eu tirei o brevet e conseguimos o brevet. Na época nós compramos um avião, um Skylane, de sócio, eu, o Dr. Hélio Gama e o Dr. Heitor Guimarães, que infelizmente não está mais entre a gente, só médicos. Depois o Dr. Heitor saiu e ficou só eu e o Dr. Hélio Gama. Você vê, daqui para a minha fazenda eu levava 1h30, né? De lá para cá era 1h20. Era muito rápido. Para a gente que ia no final de semana, economizava muito tempo. Montei uma pista dentro da fazenda e foi um conforto. E foi uma alegria, um desafio muito grande para a minha vida, que eu acho que a gente tem que ter desafios na vida. E isso para mim foi espetáculo. E minimizou, né, tempo e com certeza o senhor investiu mais
estava mais em cima para assistir esse investimento, porque os olhos do dono no agronegócio tem que funcionar. Se não tiver o olho do dono, o boi não engorda, a planta não cresce. Então, eu tenho certeza que isso ajudou sobremaneira. Isso aí foi, como falei, um desafio muito grande. E eu ia pilotando, eu não tinha piloto. Eu era o piloto. E o dia que eu fui, eu, minha mulher e meus 2 filhos, foi um dia marcante na minha vida. Toda a família a bordo com o comandante pai. E nós tivemos infelicidade, o doutor Hélio Gama teve um acidente com esse avião e depois nós não tivemos mais. Mas, graças a Deus, a pista foi melhorando, uma pista dupla daqui até Aparecida Bota, até Santa Fé do Sul. Eu acabei não comprando mais avião, mas foi um desafio muito bonito. Agora eu gostaria de saber a sua nova atividade, porque o senhor encerrou a atividade do agronegócio pecuária e está numa nova atividade. Eu gostaria que o senhor falasse dessa nova atividade, que é o grande acontecimento da área do Mato Grosso do Sul. Como falei para você, a gente luta com muita dificuldade. O fazendeiro hoje, ele luta com muita dificuldade, não ganha mais dinheiro como antigamente. Não, é muito difícil. E eu lutei muito tempo. Eu tenho um amigo de infância, José Cândido Souza Rui, que já tinha uma propriedade em Três Lagoas que arrendava para celulose. E eu resisti muito. E eu falei, gente, eu gostaria de continuar com a pecuária, eu gosto, minha família sempre foi de criar vacas, engordar boi, e a gente lutou muito contra isso. Mas diante de tudo o que vem acontecendo, toda a dificuldade, juro alto, aquelas coisas todas, eu depois de quase 1 ano e meio, 2 de negociação, eu acabei arrendando minha fazenda para celulose, minha fazenda inteira. Fiquei somente com 7 hectares, que é minha sede, onde eu tenho 7 casas, tenho curral, tenho oficina, tenho um depósito muito grande, mas para bem curtir. E meus filhos irem para lá de vez em quando, porque ele tem atividades aqui em Rio Preto, são médicos, que eu pensei, outra coisa que eu pensei comigo foi o seguinte, antes de fazer o arrendamento, para que eu continuasse isso, ou eu mudasse para cá, ou meus filhos viessem para cá, porque uma propriedade longe é difícil de tocar. Como você acabou de falar, o olho do dono é que engorda o porco. E a gente pensou muito e eu arrendei uma empresa chamada Arauco por 30 anos. E eu estou com 75 anos de idade e eu vou tentar priorizar algumas coisas na minha vida, aproveitar um pouco mais da minha família, que me ajudou muito e que hoje eu tenho condições de ficar mais tempo com eles. Poder ajudar meus filhos e curtir um pouco mais a vida. E curtir meus netos, né? E foi na região, foi uma alavanca essa empresa chegar? Essa empresa, hoje naquela região, nós temos 2 grandes empresas na região de Três Lagoas, que é a Eldorado e a Suzano. A Arauco foi para Inocência, que é próximo da minha fazenda, que é uma empresa chilena. Ela está investindo 24 milhões na empresa, lá na construção da empresa, e ela vai precisar de muita celulose. A Arauco, ela vem do Chile, onde ela aproveitava a araucária no Chile para fazer celulose. Essa é a informação que eu tive. Estou sabendo também que para baixo de Três Lagoas, em Bataguaçu Paulista, vai vir essa empresa que é de Lençóis Paulista, Bracel. E aquilo lá vai virar o Vale da Celulose. Hoje, Mato Grosso do Sul vai ser o Vale da Celulose. Ela vai produzir muita celulose. E eu estou vendo que essas empresas estão fazendo estradas, fazendo ferrovia para escoar esse produto. E eu acho que isso é um futuro muito promissor. Olha, veja só, numa dificuldade, o senhor troca de segmento, não sai do agro, troca e troca bem. Estou lhe vendo e vendo no seu rosto, o senhor está satisfeito com essa nova atividade, descansou mais e está olhando mais o futuro dos filhos e vivendo o seu presente. Eu acho isso bacana, sabe por quê, doutor? O senhor está novo ainda, dá para aproveitar bastante e descansar um pouco mais, porque arrendado você só vai lá corrigir e ver
como está. E hoje o faturamento é garantido. Olha, eu posso dizer para você que é o dobro do que eu ganhava com gado. Tá vendo? Olha, a gente fala o gado, gado, gado. Ninguém deixa de criar porque a gente come. Eu tinha 2.500 cabeças de gado dentro da minha fazenda. Pois é. E hoje não dá um trabalho nenhum, é só ir lá conferir. Exatamente. O grande problema é trabalho, mão de obra, é gente para poder ajudar você, é os colaboradores. Esse é o grande entrave nosso, é isso aí. Mas eu estou muito feliz, eu acho que eu fiz uma boa opção e quero deixar para meus filhos o que meu pai deixou para mim. Olha que bonito. Aqui é uma permuta. O senhor levou do pai e vai passar para os filhos, e os filhos, com certeza, com a herança de bem criados, deixarão para os netos. Isso é o agronegócio, é um segmento, o agro de família. A maioria do produtor, principalmente de gado, ele vem de família, porque aprende a amar a profissão de agropecuarista. Ô Lobão, a primeira fazenda do meu pai tem 60 anos. Que foi comprada. 1964. E o senhor permanece com ela. E vou fazer cresceu e vai ficar lá com ela. Viu? E certamente seus filhos e seus netos terão esse mesmo valor de botar para frente, de tocar, porque nós temos que dizer uma coisa. Eu vou arrematar a nossa entrevista, gente. Eu quero me dirigir bem para a câmera reto aqui. Eu sempre falo, tem o prêmio Nobel. O prêmio Nobel ainda não olhou a Embrapa do Brasil. A Embrapa é responsável absoluta por todo esse boom do agronegócio. E a gente não ouve falar de que pode ganhar um Nobel. Então, esse segmento foi acompanhado de perto pela Embrapa, e a Embrapa fez do Brasil o número 1 no agro do mundo. Não é pouco. Eu quero agradecer o meu convidado, deixo você com umas considerações finais e depois eu arremato essa informação, que me deu muito prazer estar com você. Gostei muito da sua colocação. Eu acho que a Embrapa realmente merece aí um prêmio Nobel, porque na época do governo militar, quantas coisas boas eles fizeram para o Brasil para crescer. E a Embrapa mostrou isso para o mundo. E quem vai mandar no mundo é quem produz comida. E nós temos aqui só o ano inteiro. E a Embrapa conseguiu desenvolver sementes que produzam o nosso cerrado. Nós temos água, nós temos condições de fazer 3 safras por ano. Nós temos água, temos sol. Qual país que tem esse privilégio? Nós temos que acabar com essa corrupção desses políticos nossos, que só pensam em entrar no governo para poder ficar rico. Nós temos que ter gente que pensa no semelhante, que vai lá para ajudar. Não é para poder explorar e ficar milionário. Quanto dinheiro para a saúde nós precisamos? Então eu tenho certeza que o nosso país é um país maravilhoso e acabando isso tudo, nós vamos ser um dos melhores países do mundo. Que quem vai mandar no mundo vai ser a comida. Nós temos aí o nosso ex-ministro Antônio Cabreira, que sempre falou disso. Ele sempre batalha nessa área aí e tem umas ideias maravilhosas e eu gosto muito de ouvir ele falar a respeito disso. Então, Lobão, você é um grande amigo, há 30 anos a gente conhece, obrigado aí pelo seu convite. É uma pequena mensagem que eu deixo aí. Muito positiva. Dessa vida que eu tive aqui em São José do Rio Preto. Muito positiva. Eu só, finalizando, eu só dizer, o agro é de direita. O agro no Brasil tem lado, o lado certo, não é o lado do roubo. Então, hoje faltou o nosso candidato Tedesco que assistia ao vivo aqui. Que o nosso candidato a deputado Tedesco é de direita e é cristão. Do trabalhador. Isso, do trabalhador. Então, que nunca falte a palavra cristão no meio. Exato. Porque nós somos cristãos, nós adoramos a perpetuação da família. Então, ficou aqui meu agradecimento, doutor. Eu vou ficar sempre imensamente reconhecido. O senhor sabe que lá atrás nós já tivemos uma aventura que eu mandei uma médica de volta para o Pará com uma residência na FAMERP e agora tem um senhor aqui
para esclarecer dados de que nós somos o bom da medicina em Rio Preto e somos o bom do agronegócio. Muito obrigado, meu telespectador. Esse é o primeiro de uma série de grandes projetos que eu tenho para transmitir para vocês. Coisas sérias que possam acrescentar na sua vida e na vida de todos os munícipes, porque todo mundo come e todo mundo precisa de comida, como disse o Dr. Humberto. Muito obrigado, fiquei imensamente satisfeito de fazer esse programa.